Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito engraçado que quando a gente começa a pensar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, quando a gente vai falar do motivo que faz a gente ficar tão nervoso em alguns momentos, da gente estar estressado, da gente estar triste, a gente tem um hábito muito grande de pôr isso na conta dos outros, né? Então, se de repente ali você tá com raiva e alguém te pergunta o porquê essa raiva foi ocasionada, você vai falar, é por conta de alguém, é por conta de fulano que não fez aquilo que deveria fazer, é por conta da situação do meu irmão, da situação do meu amigo, é por conta de tal situação que não deu certo. A gente está sempre, o tempo inteiro, jogando nossa responsabilidade em relação ao que a gente sente, como a gente sente, nas coisas que são fora da gente, nas coisas externas. Então a gente projeta essa responsabilidade aos outros, né? Muito comum isso acontecer com parceiros afetivos, com pessoas que têm ali um vínculo mais íntimo, de projetarem essa responsabilidade emocional no outro. Então não se trata exatamente daquele tato ou não, de você não magoar o outro, mas de uma forma mais extrema, qualquer comportamento que seja, que você discorde, qualquer comportamento que o outro não concorde, que o outro não se agrade, aquilo é de uma certa forma já um motivo completamente justificável na cabeça da gente de ficar mal, de ficar com raiva e aí pôr a culpa na outra pessoa. Ou então, quando não é uma outra pessoa, a gente tem essa mania de pôr a culpa em alguma situação que não deu certo, alguma situação que nos frustrou, algo que não aconteceu da forma com que a gente queria. E aí a gente está sempre projetando essa responsabilidade para alguma coisa externa, para alguma coisa de fora. E a gente sempre nega que a gente tem responsabilidade com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, se por exemplo vem alguém e fala uma coisa e eu fico magoado, eu esqueço completamente que eu tenho o poder de, mesmo com a fala de outra pessoa, eu não me sentir magoado. Eu esqueço a minha responsabilidade ali naquele momento de me identificar ou não com aquilo que a pessoa está falando. Eu simplesmente atribuo toda a responsabilidade do que eu estou sentindo para outra pessoa. Então, eu estou triste, deprimido, porque aquela pessoa me magoou. Sendo que não é somente uma questão que se trata de como o outro agiu, mas sim como você reagiu à ação do outro. Então, gente, sempre que algo acontece com a gente externamente, o que vai ditar como a gente vai reagir a isso é a gente mesmo. É o nosso conteúdo emocional. Então a gente pode pegar duas pessoas diferentes que passam pela mesma situação e essas duas pessoas, por causa das suas crenças serem diferentes, por causa da sua visão de mundo serem diferentes, por pensarem diferentes, essas pessoas, por mais que elas estejam vivendo o mesmo conteúdo, o mesmo acontecimento, elas podem ver esse acontecimento de forma diferente, porque o conteúdo que tem dentro dessas pessoas é diferente, embora o externo seja parecido. Da mesma forma, quando a gente vai para a nossa vida prática, a gente também tem essa responsabilidade em lidar com as nossas próprias reações, em lidar com a forma como que a gente reage com a ação do outro, a forma com a qual a gente se sente, qual sentimento a gente vai nutrir. Quando a gente tem uma postura de sempre responsabilizar outros, ou sempre responsabilizar acontecimentos externos, das nossas emoções, da forma que a gente se sente, a gente está pegando o nosso poder e está jogando no lixo. Então o outro ele pode causar qualquer coisa em mim, eu posso ser uma marionete do outro, eu vou estar sempre sendo refém de qualquer comportamento do outro, das outras pessoas, do social,
Ou seja, eu não tenho um eixo, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho harmonia interior. Eu não tenho ali um centro para qual voltar. Então, qualquer coisa que aconteça no externo já me desestabiliza, já me deixa com raiva, já me deixa triste. E o que a gente não percebe é que é a tristeza que o outro nos causa muitas vezes, a raiva que a gente sente muitas vezes por uma situação externa, não foi essa situação ou não foi o outro que causou esses sentimentos. Muitas vezes esses sentimentos já estão dentro da gente, só que a gente ainda não percebeu. E aí, no contato com o outro, no contato com a vida, com as frustrações da vida, esses sentimentos emergem. E aí, por eles terem emergido no momento que alguém falou algo, no momento que algo aconteceu, a gente atribui a responsabilidade do que a gente está sentindo para essas coisas. Só que, de fato, a responsabilidade do que a gente está sentindo é somente nossa. Isso, gente, não quer dizer que a gente vai sempre jogar tudo para... que a gente vai sempre validar dessa forma radical. Como, por exemplo, se eu falo algo que magoou alguém, isso quer dizer que se a pessoa se magoou é problema dela e ela tem que resolver. Nem sempre é assim. A gente sempre tem que lapidar a forma com qual a gente se comunica. A gente sempre tem que buscar ter uma comunicação mais generosa. Falar de um jeito que magoe menos possível a outra pessoa. Um jeito de falar que não seja guerreiro, que não tenha raiva, que não tenha agressividade, de uma forma sutil, de uma forma empática. Mas é claro, gente, que dentro desse movimento emocional das pessoas, o que mais dita ali como a pessoa ela vai se sentir é ela mesma. Então, por mais que você possa ter uma comunicação toda gentil, toda empática, que não seja grosseira, que respeite a visão do outro, uma comunicação delicada e respeitosa, ainda assim, dependendo de como a pessoa ela reage às coisas, dependendo do mundo emocional dessa pessoa, das crenças, da visão dela de vida, ela pode muito bem se magoar com o que você falou, ela pode ficar com raiva, ela pode se sentir ofendida. Então não se trata sempre só do jeito que as outras pessoas falam, do que as outras pessoas fazem, das coisas que acontecem em volta da gente. Existe uma responsabilidade nossa de como a gente vai reagir. Porque em muitos momentos na nossa vida, gente, a gente não vai ter controle. A maioria das vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem o mínimo controle. Então a gente não consegue controlar o comportamento das outras pessoas, a gente não consegue controlar os eventos da vida. Vão acontecer coisas que a gente não estava nem menos se programando para acontecer. Então a gente vai ter que se virar ali nos 30, né? Lidar ali com aquela situação, com os recursos que a gente tem. Então, a gente ficar esperando que o mundo seja lindo, maravilhoso o tempo todo, é viver na ilusão, é viver no engano. Então, dessa mesma forma, a gente nunca vai conseguir controlar o externo totalmente, mas a gente consegue controlar a forma com qual a gente reage às situações, reage às pessoas, reage às ofensas, reage às brigas. A gente tem essa responsabilidade. Quando a gente joga essa responsabilidade para outras pessoas, a gente pega o nosso poder pessoal e joga para elas. E aí, o outro pode fazer eu sentir qualquer coisa, eu não tenho um mínimo de controle emocional, eu não tenho um mínimo de estabilidade emocional, ou seja, uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal, porque eu não tenho um centro, eu não tô no meu eixo, eu não tô no equilíbrio emocional. Tudo que o outro me fala, tudo que o outro me faz me afeta. E aí eu vivo oscilando de humor, eu vivo oscilando de estado, de comportamento, porque eu sempre vivo sendo refém do outro, refém das situações externas. Então nós temos responsabilidade pelo que a gente está sentindo também. Porque muitas vezes algumas situações vão aparecer na nossa vida e aquelas situações em si nem têm conteúdos que nos fariam nos sentir mal. Às vezes algumas pessoas vão falar algo e nem tem um sentido maldoso naquilo. As pessoas às vezes nem falam por mal, mas a gente vai se doer, a gente vai se magoar devido às nossas feridas internas, devido às nossas questões mal resolvidas. A gente vai sentir que alguém está nos atacando, que alguém está nos ofendendo, que a vida está nos atacando, em momentos que na verdade isso não está acontecendo. Se a gente tem esse olhar de perceber até onde aqui
é real, até onde o outro quis me magoar, até onde é que eu me projetei, eu me abri demais, eu não tinha segurança interna, eu não tinha autoestima naquele momento, eu não tinha confiança em mim mesmo. Então, muitas vezes o outro ele falou alguma coisa e eu abaixei minha vibração, fiquei mal, fiquei deprimido, porque eu também estava com o mesmo questionamento. Então vem alguém aqui e duvida da minha capacidade. Mas como eu também duvido da minha capacidade, eu me sinto mal e eu fico triste. Mas se o outro duvida da minha capacidade, eu tenho plena consciência da minha capacidade, dos meus talentos, da minha luz, eu não vou ficar mal, entendeu? No máximo ali posso ficar até um pouco ofendido, mas eu vou deixar passar, eu não vou me conectar com aquilo, eu não vou levar aquilo como verdade, eu não vou pegar aquilo que a pessoa está falando e vou ficar digerindo e trazendo para minha vida. Eu vou entender que a pessoa está equivocada, que ela está errada. Mas para eu conseguir ter essa postura mais madura perante as situações, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso pôr a responsabilidade daquilo que eu estou sentindo nas minhas mãos. Né? Vão passar pela gente inúmeros pensamentos na nossa cabeça, vão passar inúmeros tipos de pessoas na nossa vida, durante o nosso dia a dia, conhecidas, desconhecidas, colegas, amigos, vão passar inúmeras situações na nossa vida, vão acontecer inúmeras situações na nossa vida. E aí a gente tem que ter esse olhar de escolher ter sentimentos, ter pensamentos mais saudáveis, que nos façam nos sentir bem. Então, às vezes, você está lá no seu dia a dia e vem um pensamento de incapacidade, de inferioridade, vem um sentimento de menos-valia, você se sente mal, você se sente menos. Mas aí é a sua escolha. O que você escolhe a partir daquele momento? Você escolhe continuar dando comida para esse tipo de pensamento? Continuar pensando isso de você mesmo? Você quer continuar sentindo essa mesma baixa autoestima, essa mesma tristeza, esse mesmo sentimento de inferioridade? Ou você quer buscar ter pensamentos mais saudáveis, de otimismo, pensamentos de confiança, se sentir mais confiante? Isso, gente, é treino. Talvez no começo seja muito difícil você mudar um sentimento que você está sentindo e você conseguir se desidentificar dele e buscar um sentimento mais saudável, mais elevado. Mas isso é treino. Com o tempo você vai aprendendo que você não precisa se identificar com o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça, que você não precisa se identificar com uma emoção súbita que acontece em você. Então você está lá vivendo seu dia a dia e vem uma raiva, você não precisa agir através da raiva. Você pode observar que a raiva veio, tentar entender por que ela está ali, qual a sua responsabilidade com aquela raiva. E aí você consegue, depois de se desidentificar dessa raiva, por exemplo, perceber que ela não é você, perceber de onde ela veio, você consegue escolher, não vou fazer isso não porque não é o correto. Aí você pode escolher focar em coisas boas, focar naquilo que está certo, ou procurar fazer outra atividade, esquecer aquilo naquele momento para você não entrar na raiva. Mas para isso você precisa aprender a se desidentificar dos seus sentimentos, a perceber que você tem a escolha de cultivar ou não sentimentos dentro de você. Muitas vezes vão vir sentimentos e emoções passageiros, do nada, instantâneos. Você está ali e vem uma raiva, você está ali e vem uma tristeza, mas aí você tem a escolha se você quer continuar naquele sentimento ou não. E aí, muitas das vezes, a gente escolhe continuar nesse sentimento. Vem um pensamento de tristeza, de incapacidade, e aí a gente já fica lembrando, já fica remoendo aquele pensamento, fica pensando nas vezes que a gente fez coisas e não deu certo, aí já vem aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade, aí a gente já lembra das vergonhas que a gente passou, aí a gente lembra, né, das coisas erradas que a gente fez, dos erros que a gente cometeu, mas isso que a gente está fazendo é a escolha nossa. A gente está escolhendo continuar naquele pensamento, continuar nesse sentimento, continuar cavucando atrás de situações que também nos façam sentir mal. Mas aí, se a gente tem essa emoção súbita
de menos-valia, de baixa autoestima, a gente pode procurar olhar para isso, observar isso e procurar de onde que ela veio, por que que eu estou sentindo, qual que é a minha responsabilidade com isso que eu estou sentindo, né? Será que eu estou triste porque eu vi alguém feliz com alguma situação e eu tive inveja? Será que eu estou triste porque eu estou vendo as coisas de uma forma mais negativa? Né? Que eu estou sendo pessimista demais, eu estou sendo reclamão demais? Será que aqui eu não poderia ter um olhar menos imaturo, um olhar menos julgador? Será que eu poderia, né, tirar minha prepotência do momento? Será que eu não estou olhando com muita prepotência para a vida? Será que eu não estou tentando aqui controlar tudo o tempo inteiro e é por isso, por eu não conseguir controlar tudo o tempo inteiro, porque eu não tenho essa capacidade e é por isso que eu me frustro, é por isso que eu estou triste? E aí você vai investigando o seu mundo emocional, da mesma forma que a gente faz na meditação. Então a gente está ali sentado, a gente sem fazer nada, aí vai vir os pensamentos, vai vir sentimentos, e você vai simplesmente deixar eles ir embora, você vai observar eles, você vai criar um espaço entre você e os pensamentos, entre você e os sentimentos. Você não precisa, já no sentimento que brotou ali em você naquele momento, já se apegar àquele sentimento, já agir através dele, já começar a cultivar mais pensamentos, sentir aquele sentimento mais forte. Ou seja, já vem uma tristeza, você já começa a botar música triste para você ficar mais triste ainda, ou você começa a lembrar das coisas do passado e fica mais e mais triste. Não precisa ser assim. A gente tem a oportunidade de escolher com quais sentimentos a gente vai se conectar. Só que quando a gente não está muito habituado, ou quando a gente não tem ainda conhecimento sobre isso, a gente tem muito autoconhecimento, a gente acha que a gente é refém daquilo que a gente está sentindo. Então a gente foge dos sentimentos. A gente tem um medo, a gente quer fugir, a gente não quer sentir, a gente não quer prestar atenção. A gente tem raiva, a gente não quer prestar atenção. A gente quer ficar o mais possível inconsciente, para não sentir nada, né? Então a gente vai se anestesiar, vai ver uma série, vai botar uma música, vai comer alguma coisa para esquecer daquilo que eu estou sentindo, porque eu tenho pavor daquilo que eu estou sentindo. Mas o que a gente deveria fazer é não fugir, e sim procurar observar. Também não é seguir aquele sentimento sem consciência alguma, agir através dele, e sim percebê-lo, observá-lo, se perguntar de onde ele veio, por que que ele veio, por que que ele foi causado, quais são os pensamentos que estão atrelados àquele sentimento, né? Qual foi o pensamento que eu tive que fez com que eu me sentisse assim? Qual foi a frase que alguém falou que me fez me sentir assim? Por que que eu estou me sentindo assim? É por alguma experiência no passado que eu tive? É por algum acontecimento que ocorreu nesse momento? É por isso que eu estou assim? E aí a gente vai fazendo essa reflexão, a gente vai fazendo essa observação dos sentimentos e a gente vai aprendendo a não ficar mais tão identificado com aquilo que a gente está sentindo. A gente passa a ter responsabilidade emocional. A gente passa a se responsabilizar por aquilo que a gente está sentindo. Então, se numa ofensa que o outro me faz, se eu me sinto ofendido, eu não tenho que lidar com eu não tenho que ir lá e mudar o outro e dar uma resposta para ele ficar calado. Eu tenho que lidar, curar em mim o que ainda está fazendo em mim que eu me sinta ofendido, que eu me sinta magoado. Então, entende? Você vai vendo o dia a dia, a vida como uma oportunidade de você se conhecer, de você curar suas questões. Então, aconteceu no dia a dia, alguém te ofendeu, alguém falou uma palavra que te magoou, que te deixou com raiva, em vez de você ir descontar na outra pessoa, e revidar, e ser reativo, sem consciência, procura se perguntar o porquê que você está sentindo, o que você tem que curar dentro de você, que ainda está fazendo você se sentir magoado, você se sentir ofendido, você se sentir vítima. O que está fazendo dentro de você continuar atraindo esse tipo de situação. Então aí você vai observando os seus sentimentos, vai observando de onde eles vêm, como eles são fabricados, quais são os pensamentos atrelados a ele, quais são as crenças atreladas aos sentimentos. Então às vezes você se sente magoado com uma certa palavra de alguém porque você acredita dentro da sua cabeça
que você é incapaz, você acredita que você não tem valor, você acredita que ninguém se interessa por você. Então, aquela palavra da pessoa, aquela ofensa, ela se conecta a você pela sua crença, pelo aquilo que você acredita. Então, você acredita naquilo que o outro está falando, e é por isso que você se sente tão mal. A gente vai, através da relação com os outros, do dia a dia da vida, aprendendo a trazer essa responsabilidade emocional para a gente de novo. E parar de ficar projetando responsabilidade daquilo que a gente está sentindo nas outras pessoas. É claro que o ideal é que as pessoas sejam gentis com a gente, que as pessoas falem com respeito. Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que vai falar de forma grosseira, que vai ficar te agredindo verbalmente o tempo todo. É claro que não, mas eu estou falando em situações mais simples no dia a dia. Ou seja, às vezes a pessoa ela não falou com aquele teor, ou às vezes ela até falou com aquele teor, mas será que realmente vale a pena toda aquela briga, todo aquele desgaste? Será que vale a pena você entrar ali na briga e depois ficar todo cansado, todo sugado, né? Você ter entrado ali na energia do outro, você ter entrado no convite que o outro te fez quando te ofendeu, porque o outro ali quando te ofende, ele faz um convite. Ele está ali na vibração mais baixa. Ele está ali na raiva, na disputa, na guerra. Ele está ali no ego, no orgulho. Então, ele faz um convite para você. Se você quiser, você aceita o convite, você entra na briga com ele e os dois são sugados, os dois saem dali totalmente cansados, totalmente esgotados, totalmente maus emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente. Ou então você rejeita esse convite, você deixa o outro continuar no estado que ele está, você simplesmente aqui percebe, o que me magoou, vamos tratar isso, vamos curar isso, vamos tentar entender. E aí você entendendo, com o tempo você vai ver que algumas coisas que os outros te falam, você já nem leva mais tanto a sério, você já não se ofende mais. É claro que você vai ficar ali escutando a abobrinha. Se for possível, você vai sair, você vai se distanciar dessa pessoa, não vai querer ter amizade com alguém assim. Mas você já não vai ficar se ofendendo, você já não vai mais levar tanto a sério, porque você já tem um equilíbrio, você já está no seu eixo, você já não se leva por qualquer coisa que o outro fala, por qualquer coisa que acontece no seu externo, porque você aprendeu a olhar para dentro. E nesse olhar para dentro, você vai aprendendo a gerir as suas emoções e a se blindar. Assim, aquilo que está de fora já não te afeta tanto, porque você está conectado com quem você é verdadeiramente. Você sabe que você não é seus pensamentos, você sabe que você não é os seus sentimentos, você sabe que a ofensa que o outro te faz não pode afetar quem você é de verdade. Que aquilo pode afetar o seu ego, afetar a sua superfície, pode afetar a forma que as outras pessoas te veem, mas aquilo nunca vai afetar quem você é de verdade, quem você é por essência. Porque a menos que o outro também esteja conectado com a essência dele, ele nunca vai poder entrar em contato com a sua, porque essa conexão é de coração a coração. Então a ofensa que o outro te faz, ele pode até tentar falar mal de você, fazer com que você seja mal visto socialmente, mas ele nunca vai poder te afetar interiormente. Ele nunca vai poder te afetar profundamente, afetar quem você é de verdade, porque isso o outro não consegue tocar. Então é muito importante que a gente saiba diminuir essa projeção que a gente tem em relação aos outros, diminuir, parar de ficar jogando a responsabilidade daquilo que a gente está sentindo, a responsabilidade das nossas inseguranças, a responsabilidade dos nossos medos, das nossas raivas no outro. Porque assim, todas as pessoas vão ficar jogando a responsabilidade do que elas estão sentindo nos outros. E aí nunca nada vai ser resolvido, porque eu tenho um problema aqui comigo, eu projeto na outra pessoa, a outra pessoa tem um problema com ela vai projetar em mim, nenhum dos dois vai resolver essa questão, os dois vão ficar brigando com os próprios fantasmas. Então nada vai ser resolvido, as pessoas não vão se autoconhecer mais, as pessoas não vão curar suas questões internas, não vão evoluir, porque elas vão estar jogando a culpa nos outros. Então a gente precisa pegar essa responsabilidade e trazer pra gente. Não é jogar a culpa, é a responsabilidade. Então eu tenho responsabilidade por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu me conecto. E se de repente aparecer um sentimento, aparecer um pensamento destrutivo, um pensamento
triste, um pensamento de raiva, eu posso escolher focar em coisas positivas. Eu posso escolher botar um conteúdo, botar uma série, uma música que me faça me sentir bem, que me conecte com bons sentimentos, com bons pensamentos. E aí eu não preciso ficar refém daquele pensamento ou sentimento passageiro que passou por mim. Eu não preciso, no momento que a raiva chega, me conectar com ela e acabar com o meu dia por causa disso. Eu posso escolher não seguir a raiva e seguir sentimentos e pensamentos mais elevados. Assim, gente, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que de alguma forma tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês a se conhecer um pouco mais. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.